E 3, 2, 1. Ação! Olá, eu sou o Alisson Martins. E eu sou o Alisson Silva. E vocês estão em mais um Projeto Claquete. Hoje nós vamos falar sobre o ritmo, como eu posso dizer, que deixa a vida da gente um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais alegre, ou faz muita gente passar raiva também. Mas quem sabe depois desse nosso vídeo você vai perder o preconceito que as pessoas têm às vezes, que são dos filmes musicais. Então, pessoal, tem muita galera que tem um certo preconceito com filmes que se tratam de músicas, por exemplo, porque acham que é chato, é enjoativo, tipo, qualquer coisinha, qualquer motivo, o cara tá cantando, a mulher tá cantando, e isso acaba tirando um pouquinho o foco da história. Só que, incrível que pareça, é o que deixa mais focado na história ainda, porque filmes musicais, eles meio que são histórias contadas através de músicas, por exemplo. Tipo, velho, até conta como música normal mesmo, que a gente escuta no dia a dia, que dali é uma história. A única diferença é que é adaptada para um filme, ali já é um roteiro baseado totalmente naquilo. Por exemplo, quer ver? Quer ver? Quer ver? Para com essa porra aí, meu irmão! É porque, galera, a questão da música mesmo é que nem a gente conversa direto, é sobre você estar pensando na sua mina, ou você está pensando no seu patrão, na sua patroa. Enfim, eu sei que eu não usei o melhor exemplo aqui, mas vocês entenderam. Você meio que consegue se mergulhar na canção. E é incrível quando você vê isso em tela viva. E, cara, isso é muito bom. E, focando aqui pro vídeo aqui, que é o foco do canal aqui, é o foco do canal. Corta essa parte, Paulo. Focando no vídeo aqui, que é o foco, né, o foco aqui, o núcleo desse vídeo aqui. Vocês sabem como é que tudo isso, essa história como é que eu posso dizer? Coral musical também, né? Acho que conta também, filmes musicais também. Você sabe como é que isso aí começou? Pois é, porque você acha que tudo isso começou em La La Land? Rapaz, tudo isso começou lá atrás com o teatro. O teatro mesmo, não sei se vocês sabem, a definição de orquestra é o espaço entre público e palco. Então, durante as peças, existiam os coros, né? Então, já existia aquela dedicação para a música acompanhar uma ação. Então, você já tinha esse cuidado de que você iria contar uma história, mas que ela também tivesse uma música, tivesse algo que ditasse o ritmo dela. Então tudo isso já começa teatro grego, gente. É uma coisa que, ó... Que tá aí há anos. Então não é novidade, tá bom? Molequinho que acha que sabe de tudo. Pois é. Não fica preso só nessa caixinha, expande mais sua mente e a gente está aqui para fazer isso, te ajudar a encontrar isso. E daremos para vocês exemplos de filmes, né, que são clássicos, tem até filmes modernos também, que focam muito nisso e, cara, que dá para você ver e você não perde a graça, você não enjoa. Porque é incrível, até porque filmes que são feitos até pela Disney, que são musicais também, até porque a gente sabe que a Disney é o canal para filmes musicais que eles mandam muito, mas muito bem. E agora vamos passar para vocês exemplos, que a gente também exemplos, sugestões também, né? Serve como sugestão para que, se você não viu, eu tenho um certo preconceito, para com isso, eu tenho um certo preconceito com filmes musicais, pega esse filme, ou pelo menos um do que a gente for falar aqui, e vê. Sua mente vai mudar, com certeza, mas vê com a mente aberta, não vê com uma caixota fechada não, porque aí você não ajuda, né? Por gentileza, não é, pessoal? Então, assim, dessa questão do teatro ter passado, porque até mesmo antes da Disney, o que acontece? Chegou numa época em que surgiu o cinema. O cinema era mudo. E até durante o cinema mudo, percebe que eles mantiveram essa tendência de deixar algo musicado? Pega um filme de Charles Chaplin, por exemplo, e veja que tem um pianozinho tocando. Se era um filme engraçado, um pianozinho tocando no ritmo engraçado. Ou se era uma sequência mais dramática, existia aquela coisa mais forte do piano. Pô. Até nos terrores também conta muito com esse som também. Você tá numa casa assim, vários filmes clássicos, hoje em dia não tem muito disso. Mas nos filmes clássicos mesmo tem muito disso, do som mesmo, da trilha sonora. Isso aí já conta como um musical, se você não sabe. Pois é, gente. Então, a partir desse momento em que o cinema de mudo passou para o cinema falado, é óbvio que a tendência era que puxasse um pouco disso. No início houve um pouco de resistência, sim, né? Houve um pouco de resistência com o próprio surgimento do cinema falado. Mas a partir do momento em que ele surgiu e que não havia uma certa novidade no ramo, houve a aposta em filmes
que remetessem muito ao que já acontecia na Broadway. Que, para quem não sabe o que é a Broadway, é a rua onde acontecem os maiores espetáculos teatrais musicais do planeta. Então, observando, pô, não dá certo lá na Broadway, e se a gente fizer isso num filme? Eles apostaram de início também. Houve aquela resistência, mas a partir do momento em que surgiu o primeiro musical e depois as pessoas foram acostumando com isso, houve o boom de musicais por aquela época. Então, vamos colocar aí 1930, 1940, a era de ouro dos musicais. Foi o ápice da música. Exatamente. Qualquer pessoa que tivesse acesso a cinema gostaria de ver um ator, uma atriz dançando, cantando sobre alguma história. Por quê? E aí a gente vai levar um pouco para a história, para um contexto histórico. Vocês perceberam essa época que a gente está falando? Os Estados Unidos, principalmente, e o mundo em geral, a gente tinha acabado de passar por três momentos históricos muito tensos. Começando pela Primeira Guerra Mundial, passando pela crise da Bolsa de Nova York de 1929, né? A quebra da Bolsa que impactou mundialmente, e também a própria Segunda Guerra Mundial. Nisso, essa era de ouro lançou uma tendência dos musicais, que são os musicais up, os musicais para cima. E o que são os musicais para cima? São os musicais da fantasia, são os musicais em que você pudesse por um momento esquecer dessa realidade de guerra, dessa realidade cruel, muitos achavam, e por alguns momentos, por algum tempo, você embarcasse numa aventura fantasiosa de outro mundo, entende? Então, justamente da Era de Ouro, nós tivemos Fred Astaire, o próprio Gene Kelly, a Judy Garland, quando lançaram naquela época O Mágico de Oz, Cantando na Chuva, Mary Poppins e A Noviça Rebelde. Mary Poppins é o clássico do clássico. Inclusive teve reboot, né? Há uns anos atrás. Então, essa Era de Ouro era a era do sapateado, principalmente do sapateado. Era uma atração você ver o sapateado dos filmes. Aquela coisa alegre pra cima. Justamente esse desligamento todo que esses filmes traziam para aquele momento em que o mundo estava passando. Então, esses foram os musicais up, o musical da fantasia, da fuga da realidade. Tão fuga da realidade até que eles começaram a mostrar realmente a realidade de tudo. Que é o que aconteceu de mais ruim naquela época, foi a desigualdade, foi a ganância, a corrupção, foi o preconceito. Cara, foi o problema, principalmente o preconceito também com a questão da financeiro, né? Acho que teve muito disso também na época também. Cara, foi bom, foi ótimo, só que mostrando essa realidade, que Dani mostrou pro povo também que realmente isso tá acontecendo mesmo. E por isso que o musical, ele não só mostrou a verdade, como ele também ajudou muita coisa, mostrou muita verdade pro povo, do qual eram bem encobertas, né? Pode-se dizer assim, pela galera que tava por lá também. Sim, porque não adiantava eu falar num filme de um lugar fantástico, sendo que a própria realidade não permitia que você vivesse um pouco dessa fantasia. Nós todos sabemos que filmes, gente, é entretenimento, sim. A base de um filme é a questão do entretenimento. Mas o cinema em geral teve essa tendência. Hoje você vê lançamentos de filmes que eram impensáveis há anos atrás. Era muito mais provável você ver uma produção de um filme do Capitão América do que do Pantera Negra. Era muito mais fácil você ver uma produção de um mundo fantástico antigamente do que você vir e falar sobre, por exemplo, a questão das guerras que os Estados Unidos se envolveu. Então, é uma tendência natural. É nisso que a arte subverte a base dela e passa a ter uma função social. E assim também foram com os musicais. E dessa leva aí, nós já temos Hairspray. O Hairspray é justamente pela questão racial. Não sei se alguém já chegou a ver o antigo e o reboot. O Hairspray, ele fala sobre essa possibilidade de por que um programa de televisão não pode ser dividido entre brancos e pretos. Por quê? Entendeu? Então a gente tem, no caso,
Hairspray. A gente tem também Os Miseráveis, que apesar de contar algo histórico, mas ali você já revelava uma questão revolucionária do povo, né, contra aquele sistema que funcionava naquela época. Você vê a exposição do pobre daquela época, né, da França. Opa, sal. Você vê então essa coisa de querer expor a realidade, né? A gente tem mais recentemente Em um Bairro de Nova York, é um filme, sou apaixonado. É um musical em que o bairro de Nova York, chamado Washington Heights, ele é um reduto das pessoas da América do Sul e América Latina. Então você vai tendo aquela coisa do pessoas tentando se dar bem em um lugar que não é delas, e também você vai vendo quem tem saudade, apreço pela terra, de onde veio, quais são os seus parentes, e como que a sociedade, principalmente estadunidense, lida com esses povos de outros países. E isso sim é um problema social. Não preciso nem falar sobre muros e muros que hoje os países constroem, para a gente saber que sim, isso é da realidade. Então, quando você tem os musicais tocando nessa ferida, os musicais down, você vê o quão a arte consegue ir além da simples missão de entreter a gente. Entende? Mas também, obviamente, tivemos alguns, não up, mas alguns musicais que não precisaram tratar da realidade, mas que são ótimos. Eu posso falar, por exemplo, La La Land, eu gosto hoje, eu gosto bastante. Eu demorei um tempo para gostar, mas eu gosto do La La Land. E ótimo também que eu gosto, O Rei do Show. O show com um incrível ator, Hugh Jackman. Então, assim, O Rei do Show, nossa, é muito bom. Ele é bom porque ele consegue contar uma história musical ali, só que realmente você vê que é uma história mostrando uma realidade de um cara pobre, aquela dificuldade, aquela incrível, né, que a gente tem até hoje, né, que é a questão da classe social, que era só que antes, gente, era muito, mas muito pior. Você acha que hoje é ruim? Antigamente era pior ainda. E lá consegue mostrar isso dele. E a música era meio que o escape dele, no caso, que é uma coisa que ele transferiu pra mulher dele e pros filhos. No filme a gente não vai entrar no detalhe, porque senão vai acabar contando o filme aqui. Mas realmente, ele é um filme que mostra muito disso. Ele é um filme sim que mostra muito disso. Tanto da realidade, consegue tirar você da sua realidade. A música, não só esse filme específico, mas todos os filmes musicais, boa parte deles, consegue tirar. Então, os filmes musicais, eles conseguem tirar você da sua realidade e conseguem fazer você entrar no mundo fantasioso, só que focando nessa realidade mesmo, para que as coisas conseguem ficar mais equilibradas. Porque é aquele trem. Se muita gente ficar pensando em classe social, preconceito, todas essas coisas sérias e que são graves, você não sai com o pé do chão. Então o musical serve para isso também, para te passar um filme, uma mensagem, para que também faça você focar também e perceber que realmente a realidade está aqui, mas não precisa focar totalmente nela. Você pode conseguir se fantasiar com outras coisas também. E a música, tanto a filme musical como a música em si, eu acredito que o dever deles, né, o que eles querem passar pra gente é justamente isso. Então, pessoal, vamos pra você que eu prefiro musicais up, eu prefiro musicais down. Fica aquela receita. A gente sabe essa missão da arte, então que tal a gente ter o equilíbrio? É o segredo da vida para muita coisa. Veja um pouco os musicais up, desliga um pouco da realidade, porque sim, ela é dura, mas nunca esqueça de que há sim problemas sociais, há sim algumas coisas que precisam ser ditas, e nada melhor do que a arte para usar esse artifício de contar histórias, mas ao mesmo tempo tocar e você atinar para um problema ou algo que você até poderia não estar vendo, mas existe. Então essa é a função da arte, e o musical não deixa para baixo. Você que nos acompanha e já sabe que a gente está fazendo essa sessão sobre filmes, gêneros de filmes, digam para nós o que vocês acharam, quais são seus musicais favoritos. A gente falou aqui os nossos, né? Eu, no caso, posso falar de Em um Bairro de Nova York, você pode falar de... Não, O Rei do Show, é o que eu gosto. O Rei do Show, entendeu? Ele tinha que estar com a cartola, né? Essa é a verdade. Mas, diga você, o que você gosta, o que te atrai nos filmes musicais, qual é aquele que sempre te marcou. Então, galera, curtam, comentem, compartilhem e, óbvio, né, deixa aqui nos comentários, eu falei aqui sobre comentem, mas deixa nos comentários aqui algum filme que vocês gostam,
e que vocês, sei lá, realmente curtam. E o que a gente falou no início do vídeo. Abra sua mente, expanda ela. Filmes musicais são bons, sim. Não são chatos, não. Deixa de ser chato. Filmes musicais são ótimos. Ative o sininho das notificações, que isso é muito importante. Também nos sigam nas redes sociais, @Projeto Claquete 0, também tá aqui na descrição. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Esse foi o Projeto Claquete de hoje. Eu sou Alisson Martins. E eu sou Alisson Silva. E vocês estão encerrando agora o Projeto Claquete. Em 3, 2, 1 e corta!